Olá, o Gestão e Profissão está no ar e vai apresentar agora o perfil de nossa entrevistada. Ela é advogada, escritora, gestora pública e política. Confira. Luciana Krebe Genro, bacharel em Direito pela Unicinos, com mestrado em Filosofia do Direito pela USP. Iniciou sua militância aos 14 anos pelo PT. Em 94, com 23 anos, foi eleita deputada estadual. Em 98, reeleita deputada estadual. Em 2002, deputada federal pelo PT. Em 2003, foi expulsa do Partido dos Trabalhadores. Em 2004, fundou o PSOL. Em 2006, foi eleita deputada federal pelo Partido Socialismo e Liberdade. Em 2012, lançou o livro Direitos Humanos. Em 2014, foi candidata à presidência da República pelo PSOL. E atualmente preside a Fundação Lauro Campos. Um dos grandes significados de gestão é gerenciamento de empresas, instituição ou entidade social. A gestão pública seria a aplicação de teorias da administração no gerenciamento de instituições públicas. O gestor é aquele que planeja, organiza, controla atividades de administração. Exemplos: educação, saúde, saneamento, habitação. O Gestão e Profissão está no ar e nessa edição recebe a advogada e gestora pública Luciana Genro. Muito prazer recebê-la aqui em nossa casa. Prazer é meu, muito obrigada. Nós, no Gestão e Profissão, debatemos a gestão e a profissão. Em 88, você iniciou o curso de Direito. Por que a profissão de advogada? Eu acho que muito por influência do meu pai, né, que já era um advogado bastante conhecido na época, advogado trabalhista, e ele fazia da profissão de advogado também uma militância, né, uma forma de se inserir nos sindicatos e de defender os direitos dos trabalhadores. E eu achava aquilo muito interessante, né, e queria também fazer da minha profissão uma militância. Então, acabei ingressando no curso de Direito. Você iniciou sua vida política aos 14 anos. De que forma o direito te ajudou no desenvolver, no fazer político? Bem, no fim das contas eu acabei não concluindo o curso de Direito naquele momento da minha vida, né? Eu cursei um ano do curso e abandonei para trabalhar como professora de inglês, que eu já tinha uma formação em inglês e como eu fui mãe também com 17 anos, tinha que trabalhar, não podia ficar vivendo às custas da família, né? Uhum. Então, o direito ele acabou entrando de uma forma mais forte na minha vida depois, quando eu retomei o curso lá em 1998, 10 anos depois, e acabei me formando somente depois que eu concluí o meu mandato de deputada federal, o meu segundo mandato de deputada federal. Então, eu te diria que muito mais eu levei a política para dentro do direito do que o direito me levou à política, né? Porque, de fato, as nossas faculdades de direito, elas muito raramente estimulam, né, a participação política dos estudantes, né? Ao contrário, apresentam uma visão muito retrógrada, né, do direito e do papel do Estado. Então, muitas vezes o direito acaba atrapalhando o desenvolvimento de uma consciência política do que ajudando. Você é filha de político, neta de político, e você teve uma convivência muito cedo com o exílio, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre o exílio na sua vida, principalmente num período tão inicial, né, que é a infância. O meu pai foi exilado, né, se autoexilou quando eu tinha 13 anos de vida. E eu fiquei com a minha mãe em Santa Maria, onde eu nasci, onde eles viviam, e o meu pai então foi embora para o Uruguai. E lá ele ficou por 2 anos. Né? Então, eu não vivi com ele essa experiência do exílio, mas eu vivi como uma criança que teve a convivência com o pai privada, né? Pela necessidade dele se afastar do país. E, obviamente, que eu não me lembro desse período, porque eu era, né, bebê, mas isso acabou me marcando no sentido de que eu sempre tive uma visão muito atenta aos problemas políticos, né? Então, eu me lembro, assim, que eu era ainda criança, estudante da 5ª, 6ª série,
em 1982, quando foi a primeira eleição para deputados, né, ainda durante o final ali da ditadura militar, e eu já estava engajada, né, porque para mim o mundo se dividia entre apoio à ditadura contra a ditadura, MDB ou Arena, né? Então, nesse sentido, o exílio do meu pai foi muito marcante, porque acabou fazendo com que a minha visão do mundo estivesse muito marcada pela luta contra a ditadura militar. E o brasileiro, em geral, como que você vê essa politização, né? O conhecimento do brasileiro a respeito da política? Eu acho que o brasileiro está muito desiludido, né, com a política, e com razão, porque nós temos um escândalo atrás do outro no Brasil, né? Hoje, por exemplo, nós temos um criminoso comandando a Câmara dos Deputados, né, que é o Eduardo Cunha. Nós temos um governo cujos escândalos de corrupção se sucedem, né, desde o mensalão com o Lula até agora da Petrobras com a Operação Lava Jato, que revelou um esquema de grandes empreiteiras que se relacionaram sempre com os partidos de forma corrupta, né, de forma promíscua. Inclusive nós do PSOL colocamos no nosso estatuto ainda já em 2004, quando fundamos o partido, a proibição de receber dinheiro das empreiteiras, porque era notório, público e notório, que havia essa relação promíscua, né, corrupta entre empreiteiras e partidos, como são empresas que prestam serviços, né, para os governos. Então não é um problema de agora, né, é um problema que vem de antes e que o PT acabou reproduzindo, esse governo acabou reproduzindo. Então, o PT ter entrado nessa lógica da política tradicional, da corrupção, acabou desencantando muita gente, né? Hoje a gente tem aí milhares ou milhões, né, de ex-eleitores do PT em busca de uma alternativa, em busca de uma saída. E muitos acabam se voltando ao PSDB, né, o que é lamentável, porque o PSDB também foi parte desse mesmo modelo político e, mais do que isso, de um mesmo modelo econômico, né, que hoje a gente vive aí uma crise de desemprego, arroxo salarial, carestia, fruto de uma política econômica que é voltada aos interesses dos grandes bancos, dos especuladores, né? Todo o esforço econômico do país é para pagar juros da dívida e não para melhorar a saúde, a educação. Então isso gera uma frustração muito grande das pessoas com a política. E a gente só pode, né, dizer que elas têm razão de estar frustradas e tentar mostrar que nós estamos construindo uma alternativa diferente, o que não é fácil, né? Porque primeiro a gente não tem a cobertura da grande mídia, então quando a Rede Globo mostra o governo e querem fazer o contraponto com a oposição, eles mostram o Aécio, né? Que é a oposição conservadora ao PT, eles não mostram a oposição de esquerda, né? E como eu disse na campanha eleitoral, é o sujo falando mal lavado, né? Porque eles falam mal do PT e tem uma indignação seletiva com a corrupção do PT, mas sustentam o Eduardo Cunha na Câmara, né? Então as pessoas percebem essas contradições e tentam encontrar uma saída, né? E nós tentamos nos apresentar como uma alternativa. Você faz uma crítica à educação nacional. Como você acha que a política deveria ser trabalhada nas escolas? Eu acho que, primeiro, seria necessário, né, que o debate político fosse levado para dentro das escolas. Muitas vezes há um medo, né, até dos professores, de discussão política. Por quê? Porque quando há um governo de um determinado partido, tá, falar mal do governo, falar mal do partido pode gerar punições, pode gerar retaliações. Tá? Então esse é um problema grande para que se possa fazer um debate político autêntico dentro da escola pública, né? Às vezes até as privadas e as universidades privadas têm uma liberdade maior, porque não estão sujeitas a essas influências políticas, né? Mas eu acho que o importante é que a gente tivesse, assim como temos a matéria de matemática, de português, né, que nós tivéssemos uma matéria de ciências sociais no colégio, né, onde as pessoas fossem apresentadas as mais diferentes visões políticas e pudessem formar sua própria opinião. Você também fala de uma educação contra a opressão e inclusiva.
Que sonho de educação é esse para o país? Eu posso sintetizar na ideia de que nós tenhamos, primeiro, um acesso universal à educação pública de qualidade, o que hoje não acontece. E não acontece na escola infantil, né? A maior parte das crianças não consegue vaga em creches públicas, né? As que eram chamadas creches e hoje são chamadas de escolas infantis, que é uma obrigação das prefeituras, mas a maioria das prefeituras não tem recursos para bancar não só a construção das creches, mas também a manutenção dessas creches, que exige um pessoal muito especializado, né? Então, é nisso que o governo federal deveria entrar com maior força, e a Dilma havia prometido, inclusive, que iria entrar, mas não fez nem perto do que ela prometeu em termos de escola infantil. Depois, a qualificação, né, da educação básica e da educação de nível médio. Qualificação de professores. Que passa pela qualificação dos professores e por um salário decente para os professores, né? O piso nacional, ou ele não é cumprido em vários estados, como é o caso do Rio Grande do Sul, ou ele é cumprido, mas ele conseguiu ser cumprido em base a um ataque ao plano de cargos e salários dos professores, né? Como, se não me engano, é o caso aqui de Minas Gerais. Então, isso acaba degradando a profissão do professor, no sentido de que ele não consegue investir na sua formação e aí ele não consegue estar atualizado, né, com as novas tecnologias, com as novas métodos pedagógicos e não consegue mais dialogar com essa juventude que está, né, voando lá com a internet, com as redes sociais, e chega numa sala de aula onde só tem um quadro verde com giz, né? E isso não atrai, não dialoga com a realidade do jovem. E depois é a questão da universidade, né? Que hoje nós temos uma minoria de jovens que tem acesso à universidade como um todo. E a pública menos ainda, né? E as privadas, nós temos universidades de ótima qualidade, mas nós temos também péssimas universidades, né? Onde o diploma recebido ali pouco serve no mercado de trabalho, porque o mercado conhece, né, a formação que as universidades dão. Então o governo federal muitas vezes gasta dinheiro público investindo em universidades particulares que não oferecem um retorno para aquele estudante, no sentido de dar a ele os instrumentos para realmente poder ser um profissional qualificado. Então, nesse aspecto é que nós defendemos a necessidade dos 10% do PIB para a educação pública, né? E que, bem, as universidades particulares, as escolas particulares podem existir, né? Mas o dinheiro público, o dinheiro do governo federal, tem que garantir esse acesso universal na educação pública e a privada ser um complemento e não um fator fundamental como é hoje, né? Porque a grande maioria dos estudantes está nas privadas. Você acha possível o Brasil, na gestão atual, ele chegar nesse modelo? Na gestão da Dilma, não vejo possível, né? Não vejo possível, até porque a política que ela vem implementando é o oposto, né? Embora ela tenha escolhido o slogan de pátria educadora, ela cortou quase 10 bilhões de reais do orçamento da educação, né? Então, contradizendo o próprio slogan que ela escolheu para o seu governo. E isso se reflete na diminuição das bolsas do ProUni, inclusive, na diminuição do dinheiro que vai para as universidades públicas, que estão sucateadas, né, com uma estrutura muito defasada e com poucos professores também. Então, a tendência agora é piorar com esse ajuste fiscal que a Dilma vem fazendo, que é um ajuste voltado exclusivamente para as necessidades do mercado, do capital financeiro, que é fazer superávit primário para pagar juros da dívida. Então, economizar para garantir o Bolsa Banqueiro. E agora estão falando até em diminuir o Bolsa Família, né? Então, isso é algo que certamente não acontecerá num governo que se submete a essa lógica de capital financeiro ditando as regras da economia. Luciana, você está apresentando críticas, né, ao atual governo. O que você diria ao nosso telespectador a respeito de um impeachment? Eu vejo primeiro que as pedaladas fiscais, que são a razão que vem sendo apontada para o impeachment, elas não são razão para impeachment, né? Fala-se muito das pedaladas, mas não se explica o que é, até porque quando a gente explica, as pessoas percebem que isso não é razão para impeachment. Pedalada fiscal é simplesmente empurrar com a barriga uma dívida. Quem é que não faz isso?
né? E isso não é legítimo quando se está diante de uma escolha, por exemplo, pagar a dívida do banco ou comprar comida para os seus filhos, né? Então, o problema das pedaladas não justifica o impeachment. E muito menos um impeachment conduzido pelo Eduardo Cunha, né? Que não tem nenhuma legitimidade. Ou um impeachment estimulado pelo PSDB, que tem simplesmente o desejo de chegar no poder para produzir as mesmas políticas que essas sim seriam a razão do impeachment da Dilma, que é o fato dela ter traído os seus compromissos de campanha, né? O fato dela ter prometido que ia fazer políticas diferentes da política do Aécio, inclusive atacando fortemente o Aécio no segundo turno, e agora ela está fazendo exatamente a mesma coisa que o Aécio iria fazer, porque esse ajuste fiscal é a receita do capital financeiro que o PSDB compartilha, né? Então nós precisamos que o povo seja protagonista da política, e aí sim, quem sabe, com mobilização, né? Com ir para as ruas. Ir para as ruas, como a gente foi em junho de 2013, mas indo com um programa, com uma proposta, com uma direção mais clara, porque em junho a gente foi aos milhões para as ruas, mas a direção não sabia para onde conduzir, não tinha direção para aquele movimento. E você acha que hoje o povo tem consciência do que pedir e do que reivindicar nas ruas? Acho que não, por isso que esse movimento não existe, né? Mas o que a gente faz é estar construindo isso. Então agora, por exemplo, nós estamos estimulando as mobilizações pelo Fora Cunha, né? Estamos estimulando as mobilizações contra as políticas de ajuste fiscal da Dilma, as lutas setoriais nas categorias, nos movimentos, na juventude, pelas reivindicações mais parciais. E a partir dessas lutas parciais, a gente pode ir construindo uma consciência mais global, né, de uma alternativa para o país, que, ao meu ver, necessitaria passar por uma reorganização completa das instituições do país, uma Assembleia Popular Constituinte, onde a cidadania pudesse participar, não necessariamente vinculada a partidos, né, aos movimentos se apresentando com as suas propostas, uma disputa que não tivesse mediada pela desigualdade do dinheiro das empreiteiras ou pela diferença na cobertura da mídia, como a gente teve no processo eleitoral. Mas não é um caminho fácil de construir, é um caminho que só o povo mesmo, com a sua mobilização, pode realmente arrancar das elites políticas, das castas partidárias que se aferram ao poder e não querem compartilhar com o povo. Eu vou aproveitar para falar a respeito do seu discurso e da sua defesa anticapitalista. Você defende um país em que os ricos paguem mais impostos, né? E com menos privilégios para os banqueiros. Você acha possível, né, se eleger ou ter oportunidade de fazer uma gestão pública nacional indo contra aqueles que hoje são considerados os donos e quem dita o poder no país? Não é fácil, né? Por isso que eu não ganhei a eleição em 2014 e é por isso que nós estamos ainda começando a construir uma alternativa, porque, de fato, esses poderes são muito fortes, mas o que a ideologia dominante tenta enfiar na cabeça das pessoas é que não tem alternativa, é que a gente tem que aceitar essa lógica, né? Só que tem. Se o povo desenvolver sua consciência e quiser construir uma alternativa, ele constrói. Veja o que aconteceu na Grécia, né? Um partido aos moldes do PSOL, como uma terceira via, dentro dessa velha polarização entre a esquerda tradicional e a direita, ganhou as eleições e está tentando implementar uma mudança estrutural no país, né? E ganhou contra o poder do Banco Central Europeu, contra o poder dos mercados, contra o poder da mídia. Né? Cansado da política que estava... Porque o povo estava com uma consciência superior, né? De que precisava dar um corte na política tradicional. Então, a gente tem que ir construindo essa possibilidade também no Brasil. Você relaciona, né, a legalização do aborto com a saúde pública. Eu queria que você falasse um pouco a respeito dessa defesa. Eu vejo que o aborto é uma realidade, né? Ele não é uma bandeira da esquerda, ele é uma realidade no Brasil. E milhares de mulheres morrem a cada ano resultado de abortos mal feitos. Tá? E há uma hipocrisia em torno do assunto, porque a gente sabe, o telespectador sabe, que uma mulher que tem condição financeira, ela faz um aborto com a maior segurança.
Então, a ilegalidade só serve para impedir que a mulher pobre tenha acesso ao aborto através do SUS. Porque a que tem um mínimo de condição financeira, ela vai procurar uma clínica, ela vai pagar e ela vai fazer. Ela só não vai fazer se a consciência dela ditar a ela que ela não deva fazer. Mas aí é uma questão individual, do seu valor, da sua crença, da sua religião, né? Nós não podemos impor crenças às pessoas, nós não podemos impor valores às pessoas. Então, eu acredito que a melhor forma da gente impedir que as mulheres pobres morram nos abortos de fundo de quintal, que fazem com agulha de tricô, fazem com medicamentos, ou mesmo fazem em clínicas mal equipadas, né, com verdadeiros açougueiros, tá, porque não tem dinheiro para pagar clínicas melhores, sejam vítimas de mutilações ou mesmo de morte, como a gente está vendo hoje. Acaba sendo uma hipocrisia, porque se quer fazer, vai fazer. Vai fazer. Independentemente da condição. Em 94, você se elegeu com 23 anos deputada estadual. Quais foram as primeiras lições de gestão na sua vida como deputada? A primeira lição eu tive de um colega que era deputado estadual comigo naquela época e que já nem é mais deputado, e ele me disse assim: Luciana, tu nunca faça nada que tu não possa explicar em 10 segundos na televisão. Nossa, como isso? E essa foi uma lição muito, muito profunda para mim, porque, de fato, tudo que a gente faz, se não for muito transparente a ponto da gente poder explicar em 10 segundos, é porque está mal feito. Então, eu acho que se a gente utiliza esse critério na gestão pública, a gente vai sempre se conduzir de forma correta, porque as coisas, quando são corretas, elas podem ser explicadas facilmente. Então eu vou te provocar, eu quero que você defina a gestão pública em 10 segundos. Honestidade, seriedade, transparência e participação popular. Quais são as possibilidades de um deputado federal enquanto gestor? O parlamentar, ele não chega a ser exatamente um gestor, né? Porque ele não tem a caneta do executivo. Ele é um gestor do seu gabinete, né? Nesse sentido, a gente também gere uma verba que é pública, né? Que é uma verba, que é a verba dos gabinetes. Mas a gente acaba sendo apenas sancionadores ou fiscais do que faz o executivo, né? Então, no caso do deputado estadual, da legislação estadual, no caso do deputado federal, da legislação federal. Mas mais do que meros participantes do processo legislativo, eu acho que uma função fundamental do parlamentar é o diálogo com o povo, tá? É ser uma vocalização do que as pessoas pensam e do que as pessoas querem. É cumprir o seu mandato representando de fato aquele que o elegeu. E isso é o que menos acontece, infelizmente, né? Como que você analisa o papel do prefeito e do governador enquanto gestor? Eu acho que hoje o elemento fundamental que a gente precisa levar para dentro de um governo, seja ele municipal ou estadual, é o elemento da participação do povo. Porque nós temos uma democracia no Brasil que é irreal. Por quê? Porque os políticos recebem mandatos e depois fazem o que bem entendem. E o povo tem que ficar esperando a próxima eleição para destituir aquele governante que não está cumprindo com o seu mandato de representação. Tá? Então, eu como prefeita, por exemplo, que vou me candidatar ano que vem, eu quero propor ao povo de Porto Alegre, eu acho que isso é o que os candidatos do PSOL devem propor em todos os municípios onde nós vamos disputar as prefeituras, é que o povo governe junto conosco. Tá? É que primeiro a prefeitura tenha paredes de vidro, no sentido de ser permanentemente fiscalizada pelo povo. E segundo, que as principais decisões da gestão sejam decisões tomadas de forma democrática, né? Então, se utilizar
de mecanismos como plebiscitos, né, referendos. Agora nós temos aí a internet que facilita muito a participação das pessoas, né, que pode ser também um instrumento de democratização das decisões. Então, principalmente na gestão de uma cidade em que os aspectos da gestão se relacionam diretamente com o dia a dia das pessoas, né? É preciso construir uma escola ou um hospital? Aonde que vai construir essa escola? O que vai se fazer com aquele terreno que está vazio e que é uma área de lazer, que poderia ser uma área de lazer? Vai se construir um shopping ou vai se construir uma praça, né? Então, é possível trazer democratizar o povo para esse debate? É possível democratizar. Eu acredito que essa é a grande diferenciação que o pessoal deve apresentar nas eleições em 2016. Eu gostaria que você falasse a respeito do tema que veio falar aqui em Belo Horizonte, no UniBH, que são os direitos humanos. Você escreveu um livro, O Brasil no Banco dos Réus, né? E eu gostaria que você fizesse uma breve análise, tanto do livro quanto dos direitos humanos necessários para o nosso país hoje, o que a gente precisa, onde a gente precisa avançar. Bom, o meu livro ele trata do problema da punição aos agentes públicos que promoveram torturas e execuções sumárias durante a ditadura militar, mostrando que esse problema da violência na ditadura e da impunidade se reflete na violência que nós temos hoje ainda, principalmente nas forças policiais, né? Mas hoje aqui eu pretendo trazer de uma forma mais leve, né, os temas dos direitos sociais, né, da luta LGBT, da luta das mulheres. Tu falaste dessa questão da educação para a diversidade, eu acabei não tocando nesse tema, que é algo fundamental, que é a gente levar para dentro das escolas a discussão sobre o direito das pessoas expressarem a sua sexualidade da forma que elas desejarem, amarem quem elas desejarem amar, sem sofrer preconceito, sem sofrer discriminação. Então eu acho que esse é um tema que hoje está muito forte na juventude, porque cada vez mais as pessoas estão exigindo, né, ter os seus direitos respeitados, e há um setor conservador e reacionário que tenta impedir esses direitos que nós já conquistamos e tentam impedir novos avanços. Então é preciso que a gente perceba da importância desses temas para a gente defender os direitos humanos de forma plena. Como você vê o político, o que pode um político e o que deve um político? Eu vejo os políticos como a maioria do povo vê, com muita desconfiança, né? E acho que tem que desconfiar mesmo, né? Porque de fato a grande maioria está corrompida ou acomodada, né, num modelo político que não oferece possibilidades reais de mudança. Nós precisamos de políticos que não sejam agentes de interesses privados, né? Mas que sejam genuinamente representações da população. E para isso eu acho que uma das mudanças que nós necessitaríamos era que os mandatos fossem revogáveis, né? Que a Dilma hoje, por exemplo, ao invés de estar sendo questionada por um impeachment conduzido pelo Cunha e pelo PSDB por causa de pedaladas fiscais, fosse questionada pelo povo por não estar cumprindo seus compromissos de campanha, né? E pudesse então ter um mandato revogado quando não cumpre os seus compromissos. Isso valeria para um presidente, para um governador, para um prefeito, para os parlamentares, né? A revogabilidade, para que o povo realmente seja o detentor desse mandato. Esse eu acho que seria uma mudança fundamental na política do Brasil. Muito obrigada pela presença aqui conosco. A você que está em casa, o Gestão e Profissão vai ficando por aqui. Se você perdeu algum trecho do programa, entre em nossa página no YouTube, youtube.com/UniBHTV. A gente se vê na próxima edição.